Olá, muito boa tarde, Brasília, Brasil. Eu quero dizer para vocês que vocês não têm ideia da atmosfera que tá aqui nesse podcast. O quanto a gente já riu, o quanto a gente já falou de coisas boas, o quanto a gente já comunicou coisas extraordinárias. Então, meu querido, deixa eu te falar, fica até o fim, porque vai sair coisas poderosas. Chaves vão ser destravadas na sua vida, mudança de mindset. Olha, vai estar incrível. E tô com pessoas poderosas aqui e eu queria que você desse as suas boas-vindas, meu querido irmão e amigo Alisson Guima. Olha, dizer para vocês que é um grande prazer, né, estar aqui hoje, podendo debater e compartilhar um pouco de conhecimentos com pessoas tão especiais também, sem rasgação de seda. Cada um aqui tem a sua história. E para quem não me conhece, eu sou Alisson Guima, consultor de imagem, venho há mais de 20 anos já nessa estrada e tratando a imagem de homens que decidiram vencer, né, a utilizarem essa ferramenta tão poderosa que é a imagem pessoal. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje aí. Alisson, a gente pode ter um combinado aqui nesse podcast? A gente pode fazer um É combinado? contigo. Pode ser sem filtro, rasgado. Rasgado. Na vera aqui, Rasgado. no tutano. Rasgado. Pode ser? Matar no peito. Então fechou. Vamos nessa. Dê suas boas-vindas, minha querida Cacau. Boa tarde, pessoal. Para mim, uma honra estar aqui com pessoas incríveis e maravilhosas no podcast do Raul. Queria dar muito boa tarde para vocês. Bem-vindos. A gente vai falar sobre vários assuntos interessantes. Eu sou mentor e coach de desenvolvimento pessoal. A gente vai falar muito sobre mentalidade, resultados, imagem pessoal, imagem de sucesso, muitos assuntos para vocês. Fiquem aqui com a gente ligados. Bom dia. Cacau, deixa eu te falar. Você ainda está com aquele friozinho na barriga? Você está? Sempre. É uma missão falar pro nosso porque público. eu vou te falar, porque o meu ainda não passou o friozinho Nem na barriga. Nem o meu. Então a gente tá, então tá tudo normal. Então tá tudo nos conformes, vamos dizer assim. E com vocês, Cacau, vou apresentar Patrícia Voz de Trovão, meu querido. Já era, coisa, pegou. Tá vendo? Tá vendo, Já foi, né? já era. Não Olha, tem como voltar. Cacau, eu tô igual você, tô igual aquele bonequinho. Fica assim, ó, tremendo aqui, ó. Ah, eu só disfarço bem. Olha, pra você que ainda não se inscreveu no canal, você possa aí acionar o sininho, se inscrever nesse Raul Júnior Podcast. A cada dia que passa, olha, Raul, você se supera. Cada vez que a gente tá aqui com o Raul, assistindo de casa, do trabalho, essas mesas são de fato enriquecedoras. E mais uma vez, uma honra poder estar aqui com você, aprender. Nós falamos aqui agora há pouco, nós vamos aprender muito, porque aqui o que temos é uma potência, viu, minha gente? É verdade. Então, ó, vocês podem mandar as suas perguntas no chat. Estarei aqui ao vivo, lendo todas, para perguntar para essa dupla dinâmica tudo que você quer saber a respeito de inteligência emocional e de ser um mentor sobre imagem. Ave Maria. Vamos lá. Você viu quando ela falou assim, Cacau? Minha gente, eu achei até que era aquela cantora da Bahia de Sucesso, como é que é o nome? Aquela... Qual que é, Patrícia? Ah, meu Deus. É a... Ivete Ivete. Sangalo. Minha gente, eu falei, Olha, meu Deus do céu, olha, o negócio subiu tá até indo um pra nível. outro nível, viu, Alisson? Rapaz, o negócio aqui A potência de voz. Você viu, Cacau? Não pareceu assim? Minha gente, eu falei, bicha, a Ivete Pronto, Bahia. Sangalo, meu irmão. O que é isso? E você, Raul Júnior Podcast, fale para nós qual é a tríade desse Raul Júnior Podcast. Para quem tá chegando agora. Pronto, a gente fez alguns ajustes, viu? E é importante. A tríade é espiritualidade, geração de emprego e renda e empreendedorismo. E agora, desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, que é o que a gente vai compartilhar aqui hoje. Legal. Então, esse é os 3 pilares do nosso podcast. Então, para você que é empreendedor, esse podcast é para você. Você que é colaborador de uma empresa, esse podcast também é para você. Você que ainda não veredou para essa área do desenvolvimento humano, também é para você. E para você que já está nessa área do desenvolvimento humano, eu tenho certeza que isso aqui vai acrescentar muito na sua vida. E eu gostaria muito, Patrícia, se você me der a oportunidade, eu quero fazer uma pergunta na lata, Olha. tete a tete, pro Alisson. Pois possa Sem fazer, filtro. querido. Meu irmão, eu quero te perguntar uma coisa. A imagem e o estilo tem o poder de transformar a vida de uma pessoa? Olha, Raul, você já me fez essa pergunta algumas vezes, né? E quando a gente fala de transformação, se trata muito do que vem de dentro, né? Da mente, né? Você realmente combater as suas crenças limitantes. Não vou te falar que ela tem o poder de transformar, mas é uma das ferramentas mais poderosas que o ser humano tem. Para quê? Para furar as primeiras bolhas, né? Os primeiros 4 segundos de quando você chega é o que você veste, não tem como.
depois entra a questão da tua linguagem corporal e depois dos 4 minutos, mais ou menos, de conversa, é que a pessoa vai olhar e ouvir realmente o teu conteúdo. Portanto, são bolhas que têm que ser furadas. E se você tem uma imagem coerente com o teu estilo de vida, com a tua essência, é uma ferramenta para quê? Para você chegar chegando mesmo, né? Como diz o outro, pé na porta e ser, não só ser notado, mas ser escutado, né? Então, eu vejo dessa forma. É uma das ferramentas. E é a ferramenta realmente que eu prego todos os dias. Acredito muito nisso e vendendo um pouquinho aqui, sem querer vender, né? Falar da minha esposa, que está aqui ao meu lado. E eu conto sempre o testemunho, né? De um ano para cá, a minha mentalidade mudou bastante. Por quê? Porque eu convivo com a Cacau todos os dias. Sim. E o nosso produto, em conjunto, é a mentalidade de dentro para fora, né? Não adianta nada. Por exemplo, ontem eu fui lá na tua casa, falamos sobre a tua imagem pessoal, estivemos falando sobre isso, debatendo. Hoje eu já vi que você veio com uma mentalidade diferente, enfim. Se não houver uma mudança, de nada adianta você realmente embalar o presente de uma forma bonita e o presente não ser legal. Fantástico. Tá bom? É uma ferramenta. Perfeito isso. E eu queria tocar um pouquinho nesse quesito, Alisson, de você e da Cacau, porque até é importante eu contar isso para as pessoas, para entenderem por que está acontecendo esse podcast, do coração de vocês, da sua generosidade, né, juntamente com a Cacau. Não sei se você sabe, Patrícia, como eu conheci o Alisson e a Cacau. Eles estavam aqui na porta do estúdio, ficaram sabendo de mim através de uma pessoa que eu amo, que vai vir para cá também, né, que é o irmão, que é o Pastor Anderson. Que é o Pastor Anderson. E o Pastor Anderson falou de mim pra ele e ele falou, cara, eu senti de Deus Inclusive, mesmo. beijo, mano. Mano, tamo junto. Te amo. Vai estar aqui, viu? Vamos falar sobre identidade, vai ser fantástico também. E aí ele pegou... Aí quando eu cheguei aqui, Patrícia, aí eu cheguei no estúdio aqui e eu vi, cara, esse casal bonito. Aí eu falei assim, cara, oficial de justiça não é, né? Porque não anda desse jeito. Vocês me perdoem aí, você que é oficial de justiça, mas você não anda elegante assim não, viu? Aí eu cheguei assim, aí ele... Você que é o Raul? Eu falei, sou. Aí não, eu queria falar contigo. Eu falei, comigo? Aí eu fiquei mais tranquilo, mas posso saber o que é que se trata? Eu falei, não, eu tô aqui para te servir. Meu olho encheu d'água, eu falei, para te servir. Mas me explique como é que é isso, né? Cara, eu quero te ajudar, quero te servir na questão da imagem e estilo. Então, Patrícia, eu gosto muito de falar isso, Cacau, e você como um especialista em desenvolvimento humano, eu vou passar já para você a importância da questão da lei da atração, a questão da gente servir as pessoas. Porque eu conheci o Alisson porque eu estava servindo o irmão dele. E ele sentiu no coração de vir aqui e me servir também. E quando o Anderson me procurou, eu falei, cara, eu te ajudo. Inclusive, a gente vai divulgar o podcast dele. Tá fazendo um podcast lá em São Sebastião. A gente ficou praticamente um dia inteiro falando sobre isso. Falei, cara, senta aqui no estúdio porque eu vou te ajudar. Eu faço questão, meu irmão. Cara, sua voz tem que chegar para as outras pessoas. Então, tem que contextualizar e já agradecer vocês, Alisson, você e a Cacau, por esse coração generoso. Então, aqui eu faço literalmente a apresentação de vocês. Para que as pessoas saibam quem vocês quem vocês são na íntegra. Quem vocês são, as pessoas que vocês são, as pessoas que você representam. E é importante as pessoas saberem, porque às vezes no Stories ou no feed ali, a pessoa não sabe quem vocês são. E aqui eu posso testemunhar o casal que vocês são. E aí queria passar para você, minha querida Cacau, nessa linha do desenvolvimento humano. Vocês formam um casal perfeito. E eu vejo que essa dobradinha é fantástica. Me conta, como começou isso? Tá tipo a Bela e a Fera, viu, minha gente? A Bela e a Fera. É isso, falo para ela. É isso, já descobri. Bela e a Fera. mesmo? Doce, olha bela aí. mesmo. Doce e bela, a fera. É estudante também de inteligência emocional, já captou ali, ó. Já captou e já... E eu queria que vocês contassem, Cacau, como é que essa parceria de sucesso, como começou, como nasceu no coração de vocês. Conta um pouquinho disso aí pra gente. Começou porque ele faz o trabalho de imagem e estilo, ou seja, a imagem externa, né, da vestimenta. Apesar nesse contato, essa consultoria, tratar de hombridade, de mentalidade. Ele faz um trabalho parecido com o meu. E o meu, como é mais a parte interna de mentalidade, né, desenvolvimento e crescimento, a gente teve a ideia porque não adianta você se vestir de ouro se você não sustentar
aquela imagem, porque você tem que ser por dentro, né? Você mesmo tem que acreditar em você. Eu falo muito sobre a autoimagem, que é a forma como você se vê, como você se percebe, o valor que você se dá, o que você acha que você merece. Quando você tem a sua autoimagem, né, positiva, você acha que você tem um valor, você trabalha suas crenças limitantes, isso tudo é externado no seu comportamento, nas suas atitudes, nas suas ações e na forma como você anda, se veste, gesticula. Então, a gente teve a ideia de unir o nosso trabalho exatamente com a imagem de sucesso, que é a imagem magnética, que tem a ver com a lei da atração, porque a forma como a gente vibra, a energia que a gente emana é o que a gente atrai pra gente. Então surgiu disso a ideia de unir, fazer esse trabalho conjunto, porque eu acho que é realmente, não é conjunto, nós somos um todo, então a gente trata de dentro para fora, para as pessoas terem muito sucesso em suas vidas, alcançarem os resultados que elas desejam. Sensacional. E só pegando um gancho, sem querer te interromper, é muito importante ressaltar que não é sobre preço, é sobre valor, é Certo. sobre gerar valor na vida das pessoas. A nossa motivação todos os dias é essa. Recebemos mensagens, pedidos de pessoas que muitas vezes não têm a condição naquele momento de fazer nada em relação a ela mesmo, digo de recurso. E nós servimos essas pessoas também, porque não existe interesse no nosso coração, mas sim o desejo de servir. Não, tem o interesse, porque o maior interesse e o que mais nos Sim. satisfaz é quando a gente vê a felicidade, a Perfeito. transformação na outra pessoa, na vida da Perfeito. outra pessoa. Potencializar. A gente se sente tão feliz que, assim, dinheiro realmente passa a não ter aquele valor. O valor é a transformação das pessoas. Maravilha. E vocês não tinham compartilhado isso comigo. É. Antes de você Agora, falar, para você não perder o raciocínio, Eu quero pegar esse você vai pegar raciocínio ele. aqui, ó. Você vai pegar, mas é isso que eu quero passar justamente para você. Você lembra, Patrícia, que a gente fez... Você estava aqui, que a gente Lembro. fez com como é que é o nome dele? O Guilherme Nascente. Guilherme Nascente, que a gente falou sobre Falamos. isso. Eu perguntei pro Guilherme, ele trabalha nessa área de desenvolvimento também. Inclusive o Guilherme é muito querido por mim. Cara, Olha, uma pessoa Um abraço aí, fantástica. Guilherme. Uhul, Guilherme. Você lembra disso, Patrícia? Eu ia Lembro. comentar isso com você. Foi Lembro, fantástico sim. também, né? E aí você falando sobre isso, Alisson, sobre a questão das pessoas, né? Que vocês estão abertos a fazer essas transformações, seja com a quem tem o poder aquisitivo alto ou não. Sim. Agora eu quero pegar aqui essa questão de mentalidade, vestes, como despertar quem não tem a mentalidade, mas ostenta uma boa postura, e quem tem uma mentalidade tão abundante, mas ainda não consegue configurar isso nas vestes. Você entende? Existem essas duas realidades. Quem tem uma mentalidade abundante, mas não consegue traduzir isso nas vestes. E quem tem também aquela questão de, eu quero andar na pompa e tudo mais, mas a mentalidade ainda não foi desenvolvida. O que dizer para essas pessoas? É engraçado, Fantástico. porque eu acho que a maior parte dos clientes se sentem por dentro, né? Pessoas bem-sucedidas, mas eles notam que eles não passam a imagem que eles querem. Então, eles têm uma imagem por dentro, que é isso, tem a mentalidade, tem aquela imagem, se veem de uma forma e eles sabem que a forma deles se vestirem não passa a imagem de sucesso. Então, eles têm que casar isso, que é muito do seu trabalho. Sim. E quanto a mim, exatamente o contrário. São pessoas que ostentam, que têm, mas que a mentalidade também não condiz com o que eles mostram por fora. Então, eu sempre falo, primeiro você tem que ser, fazer e depois ter. Se você não é aquela pessoa, dificilmente aquilo vai te levar para um caminho realmente, né, de sucesso. Exatamente. E a união dos dois é que chega no produto perfeito, né? Tanto por dentro quanto por fora. Eu costumo falar muito sobre mentalidade de reino, né? O que é mentalidade de reino? Quando você, um exemplo, o rei, quando ele vai se alimentar, ele não come para se saciar, ele come para realmente apreciar aquele alimento. Por quê? Porque ele sabe que amanhã ele vai ter, ele não tem medo que acabe, porque ele é o rei. Então a mentalidade de reino ela é voltada para isso. A pessoa tem que saber que ela merece, o porquê que ela está fazendo aquilo ali, por exemplo, se vestindo muito bem, andando num carro bom. Pô, você está andando num carro bom e se vestindo bem para você ou para os outros? Né? Quando você tem mentalidade de reino, você faz porque você está tendo a experiência de viver aquilo ali. E automaticamente as pessoas vão notar aquilo ali, você se torna atrativo ao invés de causar repulsa nas pessoas por estar ostentando. Então, respondendo a tua pergunta, Patrícia, tem que haver um equilíbrio entre isso. E tudo é através da mentalidade e a crença de merecimento. Quando a pessoa entende que ela merece, ela vai fazer por ela primeiro para gerar depois no coração a sensação das pessoas
que estão ao redor dela, né? Então, é um desafio, não é fácil. É fácil. Você quebrar as crenças de uma vida toda da pessoa não é fácil. Mas existem técnicas para isso. Então, Alisson, na sua consultoria, não é só a questão só da vestimenta. Então, você vem ali mudando o drive da pessoa, literalmente. Exatamente. Explicando, porque talvez se você for só no caminho da vestimenta Sim. e a pessoa não mudar o drive ali, Sim. ela provavelmente ela vai voltar para trás na questão, Exatamente. né? Mas, Exatamente. Estava até comentando com a Cacau. É. Teve, esses dias a gente saiu para almoçar e eu encontrei um cliente, né, de 1 ano e meio atrás. E ele estava simplesmente com a mesma imagem da primeira vez que eu encontrei ele, antes do processo. Eu fiz o processo completo com ele. Então não houve a mudança de mentalidade. Ele não entendeu. Então isso acontece. Por mais que eu fale, tem que haver realmente um comprometimento Sim. da pessoa de ou se ele não consegue caminhar sempre comigo, ou realmente buscar o conhecimento fora o que eu passo para ele na consultoria, dentro de livros, né, uma boa leitura, conviver com pessoas melhores que você. Nós somos frutos do ambiente, isso é comprovado. Né? Cacau fala muito sobre isso, a gente fala muito sobre isso. Então, realmente, né, respondendo a tua pergunta, às vezes acontece do cara fazer o processo, certo. mas não mudar a mentalidade. Então, ele vai regredir e vai voltar a ser realmente quem ele era antes, porque ele não decidiu genuinamente. Eu vou até Perfeito. pegar um Vai gancho mudar. nisso, falando para o nosso público. Uhum. As pessoas acham que mentalidade, você fez um curso, um workshop, assistiu uma palestra, né, você se sentiu ali, vou mudar minha vida. É um trabalho pro resto da vida. Eu tenho isso para informar para as pessoas. Mesmo que elas façam uma mentoria comigo, um curso, eu não vou transformar a vida delas. Eu vou dar as ferramentas e cada um de nós é que somos responsáveis. Então, a gente tem que transformar a nossa vida. E desenvolvimento pessoal, crescimento, mentalidade é pro resto da vida. Eu posso, né, ser especialista nos assuntos que eu sou. Eu aplico em mim, eu me desenvolvo. Eu tô sempre lendo, estudando, porque crescimento é pro resto da vida. Então, não adianta fazer... Né, as pessoas têm que entender que a mudança também depende delas. Nós somos instrumentos para aquela transformação e cada um tem que procurar continuar se desenvolvendo. Nós damos o caminho das pedras, né? Mas no meu caso, que trata dessa parte externa, acaba que muitas vezes, mesmo que a pessoa não esteja disposta a mudar a mentalidade, eu preciso falar isso aqui para quem está me ouvindo, porque não é nada complicado, tá? A minha missão é descomplicar. Então eu formo um guarda-roupa inteligente. O que é isso? Você pega as peças que eu pego... o que a pessoa já tem, potencializo, complemento com outras peças de uma forma muito simples, com pouquíssimas peças, a gente faz um mix que realmente a pessoa vai estar pronta para todas as ocasiões. Não, Alisson, eu não quero mexer com mentalidade. Ok, eu vou te deixar pronto. Porém, a gente sempre bate nessa tecla. Eu precisava falar isso porque não é nada complicado, tá, gente? Lógico que a gente quer, né, que seja o produto completo, mas quando se trata de imagem pessoal, até voltar no que você falou, a vestimenta é só a cereja do bolo. Só a cereja do bolo. O restante é linguagem corporal, a forma que você trata as pessoas, né? Se você olha nos olhos ao cumprimentar, se você dá valor no que o teu interlocutor está te falando, tudo isso faz parte da tua imagem. Aonde nós estamos sendo observados. É isso, as pessoas nos observam, linguagem corporal e a forma como a gente se porta. Sabe uma coisa que eu vi aqui, Alisson, que ficou aqui até na fala da Cacau, quando eu cheguei, e aí eu falei que eu fui ao mercado, e aí tem uma maneira de pegar, né, Patrícia, o terno. Geralmente a gente joga uma coisa mais fácil, né, joga aqui em cima do braço. Mas eu falei, cara, não é porque o Alisson não tá assistindo, que ele não tá vendo. Eu acho que é questão de disciplina mesmo. Porque eu não posso me boicotar, sabe? Eu não vou me sabotar. Então o que eu fiz? Eu peguei da maneira que ele me ensinou, eu comprei o que eu tinha que comprar, aí na hora do caixa não tinha como, eu coloquei para pagar, para tirar o cartão do bolso e pagar. Mas eu fiz exatamente o que ele pediu. E aí, Alisson, eu acho que entra uma coisa muito importante, Patrícia, que é a questão da disciplina, certo? E aí eu queria até puxar aqui pra gente essa questão da disciplina, falar da família de provérbios que acontece com a gente todos os dias, que você entrou hoje, Cacau, eu sei que o Alisson vai ter oportunidade de entrar, e a Patrícia faz parte comigo da família de provérbios. O que acontece? Existe um estudo, Alisson, com 28 dias... que você começa, e você sabe disso, Cacau, e a Patrícia também, e eu acredito que você também, Alisson, a gente começa a abordar um tema ou estudar, ela começa a criar uma consciência, certo? Com 60 dias, vira um hábito.
com 90 dias consolida. É o que a gente faz na família de provérbios. Então, Cacau, não tem como o cara não se tornar sábio na hora de responder uma pergunta se ele está lendo todos os dias falando honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Não tem como, porque aquilo está enraizado dentro dele. E aí eu quero puxar agora para vocês, é justamente isso. Eu penso que a pessoa que vai fazer com vocês a questão da consultoria, ela tem que entender que ela tem que, naquele período ali, se tornar disciplinada. Por exemplo, falando da Patrícia aqui. A Patrícia, eu nunca pedi para ela vir, falar, Patrícia, veste essa roupa. A Patrícia sempre veio elegante, porque a Patrícia é disciplinada. Coisas que eu não queria ser, mas era o meu jeito ali de botar a roupa, porque é coisa de homem para ser prático. E aí hoje eu entendi isso, né, que eu tenho que passar uma boa imagem para a pessoa e não tá relacionado se você é humilde, se você não é simples, não tem nada a ver. Eu acredito que isso até vai potencializar o que você é. Sim. Tô certo ou tô errado, meu amigo? Cara, você está corretíssimo no que você está falando, porque nós temos que ser referência para o bem, né? Quando você fala de praticidade, vou pegar esse gancho, né? Eu combato muito essa questão, porque eu provo para o meu cliente no primeiro dia de conversa com ele que ser elegante é prático. Você só precisa saber o caminho das pedras, é aí que eu entro. Quando eu dou os primeiros caminhos, os primeiros dias, ele vai ter que se esforçar para virar um hábito. Por exemplo, a forma de segurar o paletó. Você falou para mim, você estava no mercado, você lembrou, porque ainda não é um hábito para você. Quando se torna um hábito, vai ser natural. Quando se torna natural, você incorpora aquilo ali. Entendeu? Então, é nesse caminho aí. Não, é prático, sim, mas você precisa saber o caminho das pedras e é aí que eu entro. E quem não é esforçoso, né, Cacau? Porque você já tá com o braço ali. Patrícia, qual que é a diferença de você jogar aqui ou de você botar aqui? Não é não, Cacau? Tem toda uma técnica. Qual que é a diferença? Porque você já vai colocar no braço, entende? Então você vê que acho que até é uma coisa de preguiça mesmo. Porque, cara, se você vai... O que tem? Você vai botar aqui e jogar, sendo que você pode colocar aqui e se tornar elegante. Olha a diferença. Mas, Raul, sabe o que aconteceu com você? Você não só decidiu mudar, que eu sempre falo. A gente decide e a gente tem que se comprometer. Apenas decidir não é suficiente. Você decidiu e você se comprometeu. Perfeito, olha. E aí você não aceita mais desculpas, só resultados. Tem aqui uma chete. Foi uma chave liberada, hein? Foi. Você pode repetir, por favor, Cacau? Para quem não escutou, para ficar frisado. É isso, não basta tomar uma decisão. Para você se transformar, você tem que decidir e se comprometer a prosseguir com essa mudança. É aí, forte, sim. Brasil. É forte. A Ana Paula falou exatamente isso. Isso acontece quando, né, em alguns casos, quando o cliente não se compromete com o processo, que a pessoa, né, não faz a devida, né, o processinho como deve ser. Agora sim, eu fico pensando, hoje fala muito sobre inteligência emocional, fala, né, como você se portar, como você bem se vestir. E eu sei que tem algumas pessoas que têm essa facilidade, às vezes, de, né, fazer boas combinações, às vezes tem uma boa oratória, mas não tem mente expandida. E aí, como você consegue detectar, por exemplo, uma pessoa que fala bem, mas não tem uma mentalidade, né, de uma mentalidade abundante? Como que você consegue auxiliar essa pessoa que, inclusive, ela tem a clareza dessa limitação, que para ela não, né, ela não consegue perceber? Como que você consegue? Ela não consegue perceber. Como eu estudo muito, né? Já venho de vários anos estudando, assim, isso, na fala. A gente percebe algumas falas de pensamentos de escassez que a gente conversou ontem, né? Aquela mentalidade que é mentalidade fixa e não mentalidade de crescimento. E aí, com alguns pontos... Quer que eu dê um exemplo de alguma Ótimo, coisa? Uma outra chave, outra, minha filha. Eu acho que um exemplo que as pessoas mais vão entender com relação a dinheiro, Claro. né? As pessoas ficarem falando que são pobres, que não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. E como a gente conversou, né? O nosso Deus é o Senhor do ouro e da prata. E a gente tem que ter essa mentalidade de abundância, porque tudo já está aqui, está criado. Então, basta a gente atrair aquilo. E tudo depende de nós mesmos. Então, quando a gente faz a nossa parte, a gente se transforma e a gente age para acontecer, não tem como você não receber. E as pessoas têm que acreditar nisso. Então, normalmente são crenças limitantes, que existem ferramentas para a gente mudar, quebrar essas crenças e a pessoa abrir a mente dela, passar a ter uma mentalidade de crescimento,
de abundância e atrair para ela tudo que ela deseja alcançar. Então, olha, interessante, né? Você vê, a É. pessoa pode falar bem, mas ela solta, Solta. né? Palavras de Sim. crenças Solta. limitantes sem perceber. Sem perceber. Então, esse é o momento de que você detecta e consegue É. auxiliar. E no caso, por exemplo, Alisson, pessoas que, por exemplo, eu gosto de me vestir muito bem, eu tenho essa facilidade, né? Mas às vezes ultrapassa um pouco do limite. Eu quero muito me vestir para ostentar. Sim. E você falava da questão da mentalidade do reino. Aí, quando é que você quebra, inclusive, sobre a questão de reino e vaidade? Sim, eu costumo dizer que o menos é mais, né? Todo mundo que estuda moda, principalmente atemporal, como eu prego, que é algo que não é uma modinha, eu falo que o menos é mais. O que é o menos é mais? Por exemplo, se você já está com uma roupa muito bem cortada, você não precisa usar um cinto, por exemplo, né? Você não precisa usar um sapato com fivela tão chamativo. Por quê? É um conjunto. Então, se você passa do ponto, muitas vezes é até uma carência que a pessoa tem de querer chamar a atenção, né? Quando você quer chamar a atenção para si mesmo, se torna ego, né? Ego vem de quê? De egoísmo. Sim. Então, assim, as pessoas reconhecem isso e acabam se afastando de você ao invés de se aproximar. O que eu falei da tua imagem, lembra? Mas você já é muito acessível. A imagem pessoal ela é formada por 3 pilares: acessibilidade, credibilidade e autoridade. Quando eu falei da tua imagem pessoal, a gente vai colocar um pouquinho mais de autoridade porque você já é um cara muito, muito acessível. A gente não pode perder isso, entendeu, Raul? Quando você chega no ambiente, você é agradável. Porém, agora você vai chegar, as pessoas vão olhar, rapaz, esse Raul é gente boa e não é que o bicho ainda é elegante? Entendeu? Verdade. Então soma. Você vai furando bolhas e vai realmente entrando também nos ambientes que você deseja e estando com as pessoas que você quer estar nas mesas que você quer sentar. Então, assim, na maioria das vezes, passou do ponto, quer chamar atenção demais, é carência. E eu quebro muito essa parte, Então, pregando com menos é mais. Você é do ajuste fino. É. É o ajuste fino, né? Menos é mais. É, Proporcional, o cérebro reconhece. Você, Alisson, aí eu vou ter que segurar aqui pra não chorar. Eu tenho até um rapaz que veio aqui, ele falou, não, Raul, chora que dá mais views. Mas é porque isso que eu vou falar aqui, ele é forte. Por isso, Cacau, porque os 3 pilares aqui é espiritualidade e a Patrícia sabe disso. Alisson, a gente pode fazer o que for, cara. Pode ir para um lado, pode ir para o outro. Em algum momento a gente vai tocar, vai falar de Deus aqui. Não tem para onde Não tem fugir. E aí, eu quero falar uma coisa que eu falei para você lá atrás. E eu me emocionei e eu tenho que segurar, porque eu lembro daquele dia que eu cheguei aqui. Porque meu sonho, eu ficava assistindo Alberto Solon. Eu te falei isso, né? Falou. E eu ficava ali admirando e tal, e ele faz as imersões dele, tudo, e é online, e ele, se eu não me engano, eu acho que ele hoje mora na Espanha. Então eu vejo vocês como um presente de Deus na minha vida. Cara, você é o presente, sem dúvida. Não é pra dar views, mas é sincero. E veio aqui, e quando vocês vieram aqui, e eu tô falando isso, não é porque eu quero chorar. Eu quero falar isso por conta da importância de Deus estar nas nossas vidas. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, do que Deus tem feito na vida de vocês, até mesmo a Patrícia, né, que a gente tem andado juntos, tocar nessa questão que Ele é o princípio de tudo nas nossas vidas, no nosso casamento, da gente ser bem-sucedido, da gente ser próspero, porque era uma coisa que eu desejava muito e Deus sabia que Ele tinha que mandar para mim uma pessoa. Amém. E eu queria que vocês comentassem sobre isso, da importância de Deus nas nossas vidas, porque a questão da imagem e estilo é uma consequência. Sim. A gente vai chegar, eu vou chegar onde que eu quero. Mas a premissa tem que vir de Deus, assim, do coração alinhado. A gente fala assim, meu filho, você merece agora. Eu creio muito nessa questão do merecimento. Agora você está pronto para receber uma pessoa. Talvez lá atrás eu não estaria pronto para receber uma pessoa igual vocês, para me ajudar. Talvez entraria isso, o ego, a vaidade. Então acho que é feita uma construção e acho que no momento oportuno, né, Deus colocou vocês na minha vida, como colocou a Patrícia também, de forma muito despretensiosa. A gente na piscina do nosso condomínio ali, fomos conversando, a gente entendeu dos princípios e valores, e hoje a gente tem uma parceria de quase 1 ano de podcast. Legal. E eu falei isso para vocês ontem. A Patrícia participou do primeiro podcast e está comigo aqui. Então todos os projetos, ela não fica de fora em nada, como tem outras pessoas também, que estão comigo lá atrás, que roeram o osso, e agora tem que comer o filé também, né, Patrícia? E eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Da importante eu não vou falar de religião, da espiritualidade, de um relacionamento com Deus. Você falou para mim isso ontem lá em casa.
Você falou, Raul, 0 religiosidade. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Cara, falar de Deus, você tocou no melhor assunto para mim, né? Falar de Deus para mim é falar de vida, é falar 100% da minha existência e 100% do porquê eu estou aqui. As pessoas, infelizmente, de um tempo para cá, relacionaram a Deus com religião. O que acontece? Tem algumas religiões que buscam a Deus, mas tem algumas religiões que falam de Deus, mas nem sabem quem é Deus. Eu vou falar um pouquinho do meu testemunho, tá? Hoje eu tenho 44 anos, tenho 5 filhos, 6 com o Gabriel, agora que se tornou como se fosse meu filho também. E eu costumo dizer que eu sou um pai meio mãe, né? Então, Deus, ele realmente me resgatou, né, do reino das trevas, da morte, e me trouxe para o reino da luz dele, onde hoje eu posso dizer que eu vivo à luz da palavra de Deus, né? Que são o quê? São os princípios. Independente de acreditar ou não em Deus, se você cumpre princípios, né, eu costumo dizer, várias pessoas falam, na verdade, não é uma frase minha, se você quebra princípio, o princípio te quebra. Se você cumpre princípios, a tua vida vai atrair as bênçãos do Senhor. E eu tenho procurado viver dessa forma, né? Realmente, a pandemia para mim foi algo disruptivo, porque eu resolvi me desenvolver como pessoa, me abrir para isso, porque bateu pandemia, tudo fechou, eu olhei para mim mesmo naquele momento e falei assim, cara, o que eu vou fazer da vida? O que eu fiz da minha vida, na verdade, até aqui? E ali, através do Paulo Vieira, inclusive, eu não sei se ele vai me ouvir um dia, enfim, mas eu quero dar esse crédito para ele. Vai. O livro O Poder da Ação mudou a minha vida, que foi presenteado a mim pelo meu irmão Anderson. Obrigado, irmão. Eu sempre dou esse crédito para você, inclusive, né, da nossa parceria, que independente de ser meu irmão, é meu melhor amigo, né? Então, esse livro, ele foi o start, na verdade, como a Cacau falou. Eu li o livro e decidi agir, então, o poder da ação. E ali eu tive um encontro real com Deus, né, que foi algo a encontrar a mim mesmo, né, encontrar a minha essência, o meu DNA, o que Deus me criou para ser, eu comecei a colocar em prática. E hoje, esse propósito desse trabalho que eu vivo é 100% por conta de Deus na minha vida. Por quê? É algo em que eu toco na autoestima das pessoas. Eu estou ali auxiliando as pessoas a realmente serem restituídas da sua essência, do que elas foram criadas para ser, serem felizes de verdade. O cara se olhar no espelho e falar, cara, onde é que esse cara estava escondido? Isso não tem preço. Muitas vezes eu faço ali o cara de costa para o espelho. Na hora que eu viro, o sorriso é imediato. Porque o cara, ele se olha, aí eu que me emociono quando eu falo disso. Por quê? Porque ali pagou todo o meu ingresso. Entendeu? Então, assim, é 100% Deus na minha vida. Hoje eu vivo um propósito. Né? Não é apenas um trabalho. Trabalho bastante. A Cacau até fala, cara, você não para de trabalhar. Eu falo, mas isso para mim é um prazer. Por quê? Se Deus me deu vida, se Deus me restituiu de tudo, sabe? Tudo, absolutamente tudo. Por que eu não vou doar a minha vida para as coisas de Deus? E esse trabalho é um propósito. E outra, além de ser um propósito, eu tenho prazer de fazer o que eu faço. Eu sou feliz fazendo o que eu faço, sendo de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada. Se eu pudesse fazer isso 24 horas por dia, eu faria. Por quê? Porque existe um propósito e existe algo maior por trás disso, né? É meio que você... É uma unção, né? Você toca no mendigo, ele vira rei. Isso. Amém. É isso. Então, todos os créditos, 100%, é Deus na minha vida. Fantástico. Amém. Eu Show queria, de bola. Eu vou pegar o gancho do que você falou, para vocês respirarem. Deixa eu respirar aqui. Ele foi forte, deixa, né? Olha, você falou no começo sobre a atmosfera e nós estamos tocando essa atmosfera. Isso. Realmente, a cada vez que você fala de acessibilidade, né, de utilizar a oportunidade que é a vida, né, para cumprir o seu propósito. Cacau vai trazer agora a leveza, né? Para que ninguém mais possa chorar. Porque, olha, pode você vê que o negócio aqui, você vê que a produção aqui não é porque brincadeira, não. menina aqui, ó, o negócio que tá bombando aqui, viu? Você vê que a produção aqui não é brincadeira, não. Pareceu até um lencinho aqui. Amém. É porque o Raul falou que, né, nós entramos na sua vida agora, que era você entende que foi o momento certo. E a gente sempre fala, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Não tem nada mais certo que isso.
E o que as pessoas têm dificuldade... Nós, né? Nós, seres humanos, a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. Eu tô me transformando, tô crescendo, tô fazendo, tô agindo, mas não acontece. Mas a gente tem que lembrar que tem o tempo de Deus, né? Que é o tempo Kairos. A gente pode achar que tá preparado, mas às vezes a gente não tá. A gente precisa passar por certas coisas, porque quando aquilo entrar na nossa vida, vai ser o momento certo. Então, às vezes, você tá fazendo tudo certo, não recebeu ainda, porque tem algo ainda para você aprender. E na hora que entrar, você vai estar preparado para aquela oportunidade. Porque às vezes, se entrar antes, você não sabe aproveitar. Então, o tempo de Deus, assim, eu falo da gente, né? A gente já teve histórias, né? Nossas vidas eram, né, outras vidas separadas e a gente entrou na vida um do outro na hora certa. Na hora certa. Porque não seria como é se fosse no momento quando a gente era, né, tinha 20 anos de idade. Não seria o momento certo. Perfeito. Eu acredito muito nisso. Perfeito. Patrícia, eu queria fazer agora o contrário, que eu tô vindo aqui sentido horário, né? Agora eu quero fazer pra você e voltar pra Cacau. Não. Se o Alisson quiser responder essa pergunta também, mas eu queria começar de você aqui. Olha só, o que você acha? É importante a gente tocar nisso, da questão da gente, e você também fala muito bem disso, da gente ser interessante e não ser interesseiro, certo? A gente se tornando interessante na vida das pessoas, flui de forma natural e a prosperidade, ela chega. Quando eu falo prosperidade, eu entendo que prosperidade é a gente ter as nossas necessidades supridas. Então, deixa eu refazer isso, não prosperidade. O dinheiro chega quando a gente está com o coração alinhado, né? Com o propósito de Deus alinhado nas nossas vidas. O próximo passo é as bênçãos do Senhor nos seguir e o dinheiro chegar. Eu queria que você respondesse também, Cacau. E você fica à vontade, Alisson, se você quiser responder sobre isso também. O dinheiro chega, né? O dinheiro é consequência desses passos, né? Hoje pela manhã eu falava pro meu marido, né? Muitas das vezes, é claro que a gente sabe que tudo começa pela ordem do pensamento mesmo, né? Sim. Como a gente pensa. E aí eu conversava com meu marido, eu falava assim, e quando a gente se considera uma pessoa muito boa, mas a gente tem alguns pensamentos sabotadores, o que vem antes do pensamento? E aí ele falava assim, eu não sei, vamos ter que reprogramar. Eu falei, não, antes da reprogramação, antes. Aí ele, não sei. Eu falei, ambiência. Eu prezo pela ambiência, sempre, sempre. Porque eu sei que ali eu vou encontrar pessoas que podem trazer grandes ideias. E eu acredito, inclusive, por conta da própria oportunidade, que para mim a oportunidade é vida. Com a oportunidade que eu tenho todos os dias de acordar, eu posso cumprir o meu propósito, que é servir. As pessoas veem essa essência, falam, cara, essa menina é essencial, né? Eu escolhi um negócio onde eu consigo traduzir toda a minha oportunidade e o meu propósito para trazer resultados, né? Porque a compra e venda de imóvel, ela é resultado. Simples assim. Ora felicidade, ora tristeza, né? Ora morte, ora litígio, enfim. Mas tudo traduz em resultado. E eu recebo por isso. E é por isso que eu cativo para que os clientes voltem a me procurar. Então, assim, como é a minha identidade hoje nas redes sociais para o meu mercado imobiliário? Ela é baixa. Aí você vai dizer assim, mas como você faz para ter cliente todos os meses e vender todos os meses? Por conta do meu tratamento e o meu atendimento offline. Porque eu trato as pessoas como elas são, pessoas pelas pessoas. E aí os clientes voltam a me procurar, voltam a comprar. Se tornam recorrentes, é inevitável. Inevitável. Os meus clientes são todos de recorrência. Olha. Patrícia, você faz captação de imóveis em X lugar, a não ser quando é uma coisa muito específica. Então eu te digo que sim. No momento em que você é interessante, o cliente detecta que você é interessante. Ele consegue olhar para você e falar assim, caramba, ela mexe com inteligência emocional, mas ela não me olha como um saquinho de dinheiro com perninha. Caramba, ela tem uma essência, ela quer me ajudar. É isso. Eu olho para o meu cliente não como um saquinho de dinheiro com perninha. Ele sabe que eu vou ajudar ele, mas ele vai me pagar por isso. É só uma consequência do trabalho bem executado. E aí eu acredito sim na excelência da disciplina do pedir. O que você quer, né? Até para eu ter assertividade. E aí, às vezes, eu falo isso muito no treinamento lá no escritório, que a gente tem a disciplina do pedir. Pedir. Não é pedir para, me dar alguma coisa, não é tomador. É pedir as informações necessárias para que você consiga encontrar a solução que você quer dar para o seu cliente. Que é sempre aquela, Cacau, como eu faço para ter... Posso te ajudar? Como, né? Então,
O dinheiro, ele vem. A prosperidade, ela vem por consequência de você ser, de fato, interessante. Fantástico. Né? E interessado, principalmente. Você vai se tornando interessado pelaquela história, a cliente vê que você é interessante, que você quer, de fato, ajudá-la. E aí é tão bom, às vezes, quando o cliente fala assim, valeu cada centavo essa corretagem. É bom, Verdade. é gratificante falar, oh, caramba, você dormir e falar, poxa, pode ter sido de 2, 3, 5, né? Independente do percentual. Eu fico feliz com o resultado porque eu criei ali uma ponte, um elo, uma amizade. O dinheiro, ele acaba. As relações, Sim. elas permanecem. E é por isso que a gente tem bons networks. Uhum. Eu acredito muito quando o Alisson disse que você precisa, inclusive, fazer a calibragem das suas vestes para você ter mais autoridade, porque é fato, Alisson, é muita acessibilidade. Raul é muito acessível. E às vezes as pessoas extrapolam um pouco isso. Sim. Confundem. Né? Confundem. Sim, Extrapolam, querem se aproveitar. sim. E aí eu tenho às vezes esse olhar um pouco mais, sabe? Questionador de alguém que tem um coração muito aberto, muito amplo. Raul, né? eu sofro também do mesmo modo. E aí eu fico eu fico assim mais ou menos igual o Alisson. Olhando assim, deixa eu ver. Eu tenho essa característica. Então assim, talvez a gente, né, consiga verdade. de fato, mas eu sou aquela de E aí a Paula fala, ainda bem que você tá com o Raul. E às vezes Paula, eu, tô aqui, fico, eu já cuidando. cheguei a ficar com raiva dela, viu? Por causa desse negócio. Não, aí eu... Não. Não, né? Então, assim, não isso agora, não, isso aqui não tá me parecendo um bom caminho. Não é porque a gente duvide das pessoas, né? Mas é porque você sabe que ela exala o interesse. Ela não é interessante ainda. E não é porque ela pode me entregar alguma coisa. É porque, de fato, ela não está disposta a servir. Simples assim. Ela quer ser a tomadora, Fantástico. sabe? Essa é a palavra-chave de toda a nossa conversa, servir. Quando as Uhum. pessoas entendem isso, cara. Vou abrir aqui um pouquinho antes da Cacau Lógico. responder. José, antes de se tornar o grão-vizir, né, do Egito, ele serviu como escravo. Né? Uhum. E depois que ele passou pelo processo de escravo, ele recebeu o manto de grão-vizir para continuar servindo como governador daquela terra. É verdade. Então, assim, se nós respeitamos isso, entendendo que servir o nosso próximo é realmente o centro de tudo que vai nos trazer o resultado, cara, o céu é o limite. Então, É verdade. Era só isso que eu queria compartilhar. Perfeito. Perfeito. Isso. Um ponto que eu quero, né, do que você falou primeiro, é que prosperidade não é só dinheiro. A maioria, né, das pessoas pensa que prosperidade é recurso financeiro, e não é. Para mim, uma vida rica, quando eu falo riqueza, quase nunca estou me referindo a dinheiro. Porque para mim, ter saúde é ser rica, ter amor, ter família. E não é palavras ao vento. Quem convive comigo sabe. Então, prosperidade não é só dinheiro. A gente tem que crescer de tantas formas. E riqueza é uma coisa tão ampla. Uhum. E então, o dinheiro é exatamente o que você falou, Paty. É uma consequência. Um resultado de você ser interessante, de você se preocupar e servir as pessoas, e você fazendo um trabalho, você sendo verdadeiro. A palavra que eu mais uso é a gente ser, né, verdadeiros. E o dinheiro vem como resultado, como uma consequência, mas não é o foco principal, você querer tirar das pessoas, né? Principalmente se for, né, relacionado a recurso financeiro. Então, eu acho que a gente tem que focar em investir em outros tipos de prosperidade, porque quando a gente faz isso, o dinheiro que é necessário, a gente sabe que a gente precisa de dinheiro. Tem, né, pagar as contas, tem coisas nesse mundo que dependem de dinheiro. Ele não é mal de jeito algum. É verdade. Mas existem outras, né, formas de abundância, riqueza, felicidade, que é o que eu acredito. Assim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui importante sobre isso. Eu vou dar a minha percepção. Às vezes eu me incomodo um pouco quando a pessoa fala assim, meu propósito de vida é ajudar as pessoas, sabe? Eu queria, inclusive, desmistificar isso. Sim. Porque, assim, você vê que a pessoa, ela tá ali, que ela quer Dinheiro. o dinheiro. Meu propósito de vida é ajudar as pessoas. Meu propósito de vida é servir as pessoas. Mas, no fundo, ela não exala aquilo. Não é verdadeiro. Ela, sabe, você olha assim, você fala, mas virou uma frase clichê. Porque tá todo Ô, mundo Patrícia, usando. Eu vou te falar, tô Meu até Deus. aliviado, velho. Sério? Que isso aí veio de você. Porque se viesse de mim essa fala, velho, ia dar ruim. Então, como veio de você, eu tô tão aliviado. Isso me incomoda. Me incomoda. Então, assim, esse negócio, eu não a uso. Porque, assim, parece uma coisa, ela é linda de se falar, mas você olha pra pessoa e fala, nossa, Não é verdade. cadê, né? Que eu não tô conseguindo enxergar.
Entende? E aí eu fico perguntando para vocês assim, trabalhar com essa questão de postura, de mentalidade, como dizer isso de maneira verdadeira, sem utilizar essa palavra de eu tô aqui para cumprir o meu propósito. Olha, para mim, quando se trata de dinheiro, né, eu falo abertamente de dinheiro e acho que ele é fundamental para potencializar aquilo que a gente sonha e que a gente quer viver. Quando eu falo de propósito sem pensar no dinheiro, é porque eu sei que o dinheiro é inevitável, ele é uma consequência do que eu vou fazer, porque eu estou entregando excelência. Eu entrego tudo quando eu estou com o cliente. Essa semana eu tive a oportunidade de estar com um cliente que fez o processo comigo em 2020. Né? Realmente eu fiz um processo, só que 2020 para cá eu agreguei bastante no meu trabalho, se tornou muito mais robusto. E ele me acompanhando, ele já tem uma imagem legal, ele me chamou para um café e falou assim, Alisson, eu preciso refazer o processo com você. Por quê? Porque a impressão de quem está de fora é que você está se desenvolvendo tanto, você está crescendo tanto, que é inevitável não chegar ao topo. E o topo é o que eu quero também. Fantástico. E ele vai me pagar por isso. Uhum. Entende? É um trabalho que eu faço e Uhum. por que não falar de dinheiro? Toda reunião que eu tenho eu falo de dinheiro. Quanto é? O valor é tanto. Uhum. E outra curiosidade, eu não tenho um valor estipulado, Certo. rotulado. Todo cliente que eu vou conversar, por que eu chamo o cara para tomar um café comigo? Porque ali eu formo o produto para ele. Entendeu? Certo. Ou pode ser de graça, ou pode ser um valor muito mais acima. Para você alcançar aquele cliente, Sim, né? Isso, sim. E o meu fechamento, ele é totalmente aberto. Eu não tenho problema de falar de dinheiro. Uhum. Uhum. E já, de antemão, eu digo, não é um processo barato, mas é um processo que agrega valor. É um processo premium. E agrega valor. A pessoa vai me procurar novamente e vai falar, eu faria 10 vezes Porque se nunca fosse... é sobre preço, é sobre valor, né? Certo. É o Entende? valor que você Valor. agrega. É uma ferramenta. É. Então, quando eu falo sobre propósito, eu não estou sendo demagogo, porque se torna realmente algo voltado para a autoestima. Sabe por que eu toquei nesse assunto, Patrícia, Cacau, pra vocês entenderem? Eu fui totalmente intencional nessa pergunta. Aqui, Alisson, a gente vai aos extremos das pessoas que estão assistindo. Tem gente, não precisa citar nome, que o cara é multimilionário, ele está assistindo aqui. Sim. E tem uma pessoa bem simples, bem simples, eu não vou falar a função dela, que ela também está assistindo. A gente vai aos dois extremos. Sim. E por que eu estou falando isso? Pessoas como vocês, que chegam com uma boa apresentação, que a gente tem clareza, que são pessoas bem-sucedidas, assim como a Patrícia, na sua área, no seu segmento. A Patrícia eu posso falar um pouquinho mais, porque a gente faz algumas ações juntos, a questão até da parte social, né? Então a gente convive junto ali diariamente. Vocês também evidenciam isso, para as pessoas entenderem, né? Por isso que eu falei que atrai, porque não está relacionado à questão da condição social, está relacionado a princípios e valores e o que a gente vai atrair para as nossas vidas. Porque eu toquei no Alberto Solon, falei no nome dele, porque é o que eu conhecia, entende? Porque se eu conhecesse o Alisson ali, naquele momento das redes sociais, até porque vocês sabem que eu comecei a mexer nisso há pouco tempo, talvez eu teria encontrado o Alisson. Mas Deus fez com que aquilo ali chegasse até a mim. Porque literalmente, Patrícia, foi Deus. Não tem como não ter sido Deus. Você entende? E aí, por isso que eu fiz essa pergunta para vocês de forma intencional. Para a pessoa que ela tá mais simples, que ela tá assistindo agora. E que depois ela pode ser que ela não tá assistindo ao vivo, mas que ela vai assistir. Ela entende, caramba, eu entendi, Raul. E eu vou pegar essa chave. Não tem a ver com classe social, ou se o cara ser rico ou ser pobre. Tem a ver com a intenção do nosso coração, né? Tem a ver com o nosso comportamento, o que a gente está atraindo. Você não falou agora da lei da atração? Sim, foi a isso? mentalidade, as pessoas com quem você convive é muito importante. Eu escutei o Thiago Brunet falando. O Brunet, graças a Deus, ele bombou, né? O cara tá grande. Eu acompanho o Brunet desde antes disso. E eu escutei ele falando que na época que ele não tinha recurso, ele trabalhava, exemplo, vai ter a festa tal, vai estar fulano de tal. Eu vou trabalhar de garçom nessa festa. E ele ficava ali fingindo que estava servindo, ouvindo o que os caras estavam falando naquela mesa que ele queria sentar. Olha que legal. E isso, ele trouxe isso à realidade. Às vezes ele cavava para tomar um café com o cara, ele tinha o dinheiro de pagar a passagem, ele não ia de ônibus, ia a pé para tomar um café com o cara, pagava um café pro cara para escutar o cara durante 1 hora. Então quem quer, não tem desculpa.
Não tem desculpa. Se você quer realmente, não tem desculpa. Não se trata de dinheiro. Quando alguém me procura e fala, eu não tenho condição. Cara, a minha vontade é falar assim, não é que você não tem condição, amigão. Você não quer. Você não tomou a decisão. Porque se você tomasse a decisão, eu seria o primeiro a falar para você. Então vamos para cima, eu vou junto com você. Top. Queria só falar que, declarar, né? Você declarou da questão do... E eu vou pegar junto com você da relação do Paulo Vieira. E eu nem falei pra você nem sabe disso, mas um dos caras, assim, que eu modelo... E aí eu vou quebrar um biscoito aqui, igual veio o Ney Aranha. É copiar mesmo, meu amigo. Eu modelo o Thiago Brunet, sei de ponta a ponta, viu? A história dele. Inclusive o Brunet Cash, a questão de provérbios, a gente tá aí nesse projeto, a gente já tem... Vou modelar dele, lógico que eu vou colocar a minha essência, porque eu tenho, mas é um cara fantástico, sei de toda a história dele. Sim. E um dia, meu querido Thiago Brunet, você vai estar aqui no Raul Júnior Podcast. Você vai junto comigo nisso aí? Eu creio, claro que eu creio. Eu coloquei uma mensagem ontem no meu Instagram falando sobre isso. Quem você modela? Na verdade, a modelagem nada mais é do que uma cópia adaptada à sua realidade. Exatamente. Né? Adaptada a você e a sua essência. E modelar. E foi muito legal, Alice. Porque o Ney, vocês conhecem o Ney Aranha? O Ney é fantástico, é o maior vendedor de Brasília. Ele fez uma ação que ele vendeu, num final de semana, mais de 200 carros no Grupo OK. Lógico que ele fez uma construção para chegar ali na ação naquele final de semana. Então ele é fantástico. E viralizou esse negócio. Ele falou, gente, para aqui um minuto. Modelar. O que é modelar? É copiar. E, rapaz, a gente caiu na gargalhada. E nesse dia, quem tava compondo a mesa, beijo pra vocês, tô com saudade, viu? Era a Dani Daníssima e o William Costa Coach, que é um dos discípulos do Paulo Vieira. E eu chamo ele, eu até criei uma nomenclatura pra ele, que é preferido com favorito. Aí um dia eu falei assim, meu coach preferido. Porque fiquei ali no meio termo, entre preferido e favorito, assim. É do Paulo Vieira. Não sei se vocês sabem, eu tenho formação na Evo, né? Mas eu não fico levantando essa questão de bandeira, certo, Alisson? Porque todos são incríveis. Sim. Tanto o Paulo quanto a Evo e... Todos têm o que acrescentar. Todos têm que acrescentar. Você sabe muito bem disso, né, Cacau? Que o importante é a pessoa se lançar. Os dois são princípios e valores, tanto o Márcio quanto o Paulo Vieira. Né? Então, qualquer um dos dois que você for, meu amigo, você vai estar bem servido. Não é isso, minha querida Patrícia? É isso mesmo. Eu lembro que uma dessas mesas, foi até engraçado, foi uma pegadinha, né? Fizeram com os meninos, né? Tanto com o William e a Dani. Falaram assim, nossa, a gente não gosta do Paulo Vieira. Foi até o Paulo Reis. Mas brincando com eles, né? Tipo assim, para ver o que eles vão dizer, né? Do mentor. Nossa, ele é muito chato, não sei o quê, ele não tem esse negócio de princípios e valores. E aí eu lembro a Dani, a gente foi até almoçar uma vez com eles. E aí a Dani falou, fale-me mais sobre, então, o Paulo Reis. Claro, até a saudade do Paulo Reis também, mas assim, é claro, foi uma pegadinha, só para dar aquela, vamos ver o que você vai dizer daquele que te ensinou até você descobrir, né, ferramentas. A gente precisa também honrar, né? Então, assim, eu acho que esse bom exemplo é exatamente para isso. A quem a gente tem honrado, né? A quem tem aberto caminhos para a gente chegar, inclusive aqui. E fará com que a gente sente também, junto com o Paulo Vieira, com o Thiago Brunet. Sim. Eu quero... O Justus, porque eu quero honrar o Roberto Justus. Eu quero até pegar um gancho. Porque perfeito, honra mesmo. Eu sei que, de repente, a Cacau não falaria, já manifestou aqui, e eu fico muito feliz. E eu costumo falar que eu sou seu fã número 1, né? Isso. Eu convivo com você todos os dias e eu posso falar, não para sabe te dos agradar. defeitos. Muito bom. Então eu sou seu fã, realmente, a forma como você encara a vida, isso me equilibra bastante. Sou grato a Deus pela tua vida. E a Cacau simplesmente fez. Ela teve a oportunidade de treinar com Tony Robbins e com Bob Proctor. Meu Deus! Bob Proctor, ela fez mentoria olho no olho, cara. E isso enriqueceu demais. Então a Cacau fala inglês fluente, foi criada na Europa, na Inglaterra. Então ela traz muito conhecimento pra gente, não de luxúria e ostentação, mas é uma pessoa que traz algo, essa mentalidade de reino que eu falei. E além de tudo, ela vê a vida de uma forma pura. Ela não vê maldade nas pessoas. Às vezes eu tenho até que é o lance que você tem também, equilibrar. Então, meu amor, se você pudesse falar sobre isso, seria muito especial para nós. Cacau, e eu admiro os dois, viu? Caramba, já fiz uma imersão na época da pandemia online com o Bob Proctor. Cara, que isso, pelo amor de Deus. Infelizmente, ele faleceu março do ano passado.
Exatamente, a época que eu fiz foi, Fez 2000, um foi ano, 2020. Fez um ano que É que foi online, inclusive. Foi na época da pandemia. Durante a pandemia eu fiz essa mentoria, né, direta com ele. Meu Foi online, Deus. porque era pandemia. Uhum. Em setembro agora, do ano passado, eu ia lá pro Canadá pra gente se conhecer pessoalmente. Poxa. Ele faleceu, mas eu quero honrar a Deixou vida uma discípula. dele. Não. Isso. Eu Entendeu? sou Eu discípula arrepiei total. aqui Apesar agora. de eu amar o Tony Robbins, né? Sim. A gente sempre fala sobre isso. A minha modelar, assim, a pessoa que realmente é meu mentor é o Bob Proctor. Deixou um legado, né, gente? Deixou Muito. um legado. Meu Nossa. Deus, é incrível. É, ele incrível. é Parabéns, incrível. viu? Ele é Cara, incrível. eu admiro demais. Olha, você vai dar outro podcast, porque a gente vai ter que tocar só nisso agora. Falamos, ó, legado, Meu Deus. honrar mentor, É. enfim, mentalidade, Sim. É a outro questão do poder podcast. pessoal. Agora uma coisa, quando É. você fala, ó, falando de legado, Aham. a gente fala de... Isso, vamos falar que vai ser a pauta do nosso almoço, viu, Patrícia? Vai. Legacy. De Legacy. Legacy. Falei, já conversei com Já eles conversou. ontem. Conversei, não foi? E Conversei. assim, nós temos pouco tempo. Não, deixa eu te falar, deixa eu só comentar isso. Olha eu aqui, Cara, ó. cadê o Matheus aí? Cara, eu amo o Matheus, certo? Eu amo o Matheus. Mas quando tem essa hora, me dá uma raiva, bicho. Eu falo, meu irmão, o que eu faço com o Matheus? Porque... Tá na hora de acabar. Tá na reta final já.